Boa noite, canal aberto hoje, trazendo mais um tema muito importante para a sociedade, que é um tema bem específico, filosofia, por conta de um evento que ocorreu aqui em Novo Hamburgo, num bar chamado Prosa e Verso, e esse evento é um projeto da Universidade Federal de Pelotas, chamado Boteco da Filosofia. Esse projeto traz professores de dentro da sala de aula para um espaço mais aberto, né? Um espaço público, em que inclusive pessoas que não são os acadêmicos de filosofia participam tanto dos debates, como também fazem intervenções. E nós trouxemos hoje aqui no canal aberto 5 professores, sendo que 3 são da Universidade Federal de Pelotas, que é a professora Ana Lúcia Pinto de Almeida, o professor Evandro de Almeida e a professora Thaís Cristina Alves Costa. E também para esse evento, o Boteco da Filosofia, foram convidados mais 2 debatedores que participam então desse evento, que são professores da Universidade Federal de Santa Maria, os professores Rogério Correia e o professor Carlos Augusto Sartori. Cada um desses professores irá hoje aqui nessa bancada debater sobre temas da filosofia. A gente não escolheu um tema específico, mas claro que falaremos sobre educação e filosofia, né? Talvez nós vamos falar também sobre questões conjunturais aí, né? E sempre com um enfoque filosófico. E nesse sentido já abrimos a palavra para a professora Ana, já que foi a primeira a chegar aqui no estúdio, né? Para fazer sua apresentação, suas considerações iniciais e também falar a respeito do tema a ser debatido. O que ela trouxe para nós da disciplina dela enquanto professora da Universidade Federal de Pelotas. Muito boa noite. Boa noite, Fernando. Agradecemos o convite em nome da Universidade Federal de Pelotas, né? Eu sou a Ana Lúcia, sou formada em filosofia e já participo há algum tempo do Boteco da Filosofia lá em Pelotas, né? Discutindo temas polêmicos e temas que merecem assim ser levados para a comunidade, né? Para que a comunidade possa tomar pé da situação. O projeto iniciou que ano, né, professora, mais ou menos? Olha, não quero mentir, mas acredito que seja em 2014. A professora que toca esse projeto é a professora Flávia Chagas, né? E ela sempre busca assim questões que estão muito presentes e promove uma discussão entre pessoas de diferentes áreas, né, para que então a gente possa pensar mais amplamente o tema sugerido. Perfeito, e um evento itinerante, porque iniciou lá em Pelotas, depois ele foi se espraiando pelo Rio Grande do Sul inteiro. Foi, a gente no Brasil inteiro tem iniciativas desse tipo, né, mais conhecidas como café filosófico, né. Sim. Então a gente tem essa proposta também bem informal, que é o Boteco da Filosofia, que é um momento então da filosofia um pouco descer do seu salto, já dando uma provocada aqui, né? Descer do seu saltinho e alcançar a comunidade, conversar com a comunidade, buscando então esse aprofundamento das temáticas que estão no cotidiano das pessoas, assim. Perfeito. Professor Evandro de Almeida, o senhor também vai participar, então, está participando desse grande projeto aí, em várias cidades. Então, eu sei aqui que nós tivemos aqui, né, esse projeto ele está aqui em Novo Hamburgo vinculado ao polo da Universidade Aberta do Brasil, já que a filosofia aqui em Novo Hamburgo é um curso à distância, um EAD, né, do qual eu tenho a honra de ser acadêmico, né, eu estou aprendendo muito, vai ser a minha 3ª faculdade, né, e o que as pessoas se enganam às vezes do conceito de EAD é que na nossa situação enquanto acadêmicos e acadêmicas de filosofia aqui de Novo Hamburgo, a nossa situação é muito difícil, é muito complicada, porque é muita matéria, né? Nós temos uma instituição, que é uma universidade federal, que por si só exige muito do aluno, né? Então, quem pensa em fazer, eu vou fazer uma faculdade à distância, né? Tem a questão da facilidade, né? De tu não precisar te deslocar até uma universidade, né? Questão de trânsito, de deslocamento, de estacionamento, né? De todo esse problema dessa questão da mobilidade. Mas o ponto positivo é que tu meio que administra o teu tempo para estudar, né? E como é que funciona em relação ao professor, para ser um professor de EAD,
que tem essa missão. Ela é árdua também. É, exatamente. Boa noite, Fernando. Boa noite, colegas. Eu acho que esse o ensino EAD em certos aspectos, uma abertura e democratização também dessa possibilidade do ensino. E ela traz, obviamente, os mesmos desafios para os alunos são levantados em relação ao professor. Porque você tem uma nova dinâmica de ensino, mas, ao mesmo tempo, você tem a oportunidade de alcançar aqueles que muitas vezes não têm a possibilidade de estar numa universidade pelos diferentes motivos. Então, esse tipo de acesso, especificamente falando do nosso curso à distância, são aproximadamente 1.400 alunos, são muitos alunos. Então, a gente tem uma demanda muito grande de atividades, não é? Como tu bem disseste, são bastante conteúdo. E, ao mesmo tempo, os professores também passaram por um processo de formação e aperfeiçoamento em relação a essa ferramenta. Então, isso eu acho que é interessante, porque é uma maneira da gente conseguir alcançar um espaço maior de contato com os alunos, oferecer uma dinâmica de ensino que é extremamente atraente, não é? A gente vive numa era da tecnologia, então acho que nada melhor do que usar isso como uma ferramenta de apoio em relação a essa formação. Então eu acho que esse é um desafio conjunto, tanto em relação ao aluno quanto o professor, porque obviamente ele precisa fazer esse tipo de formação mais aprofundada, de ensino mais qualificado. Então, eu acho que essa dinâmica, eu acho que ela é extremamente benéfica, tanto para o curso, quanto para a universidade e, especificamente, para a comunidade em geral. A comunidade acadêmica é quem ganha mais um espaço onde pode estar se especializando, estar se aperfeiçoando nos mais diferentes cursos. Não é? Professor Evandro Barbosa, aqui no início do programa nós estávamos comentando a diferença de estar numa sala de aula e de estar na frente de uma câmera, né? Ali falando. O senhor no início sentiu a diferença? Era uma coisa meio estranha? O que nós comentávamos há pouco é exatamente isso, porque essa é a diferença entre você quando você está no ensino presencial. Você tem os alunos ali que a todo momento fazem interferências, você tem um contato mais direto. E no ensino à distância, quando você, por exemplo, grava uma videoaula, é você em um vídeo e uma câmera, e você está falando para quem vai em algum momento assistir essa aula, e você imagina toda a dinâmica e interação que você vai ter. Então, realmente, é um processo Se bem que de aprendizagem. Pela webconferência funciona mais ou menos como numa aula, né? Porque a webconferência, daí o aluno já vai ali, digita a pergunta e daí o professor já responde ali. Né? Esse é um segundo momento interessante, porque a gravação da videoaula é uma espécie de um momento em que você apresenta o conteúdo ao aluno. E as webconferências é exatamente um momento de interação e esclarecimento em relação a esse conteúdo. Então, eu acho que há essa interação no devido momento. Perfeito. E ela acontece de modo extremamente aceitável, assim, não é? Perfeito. Professora Thaís, nessa mesma linha, assim, é bom a gente levar essas informações para o telespectador, para a telespectadora, para aquele aluno que tem interesse, né, ou que não tem um curso específico nas universidades aqui da região, que é o caso da filosofia, né, e também aquela pessoa que já tem uma formação e quer uma segunda formação e opta, então, pelo ensino à distância. Isso é uma vantagem muito grande. Sim. Pode pegar o microfone. Não, você já está com o microfone. Eu já estou com o microfone. Perfeito. Sim, não, me fazendo das palavras do Evandro, né, que a educação à distância, ela veio trazer também uma democratização do acesso, né? Você vê que a gente ultrapassa essas barreiras geográficas, né? Imagina, por exemplo, o aluno ter que sair da sua cidade, ir para um grande centro para procurar uma educação, um ensino superior gratuito. E hoje o EAD a gente tem, por exemplo, na filosofia, na UFPEL, são 19 polos. 19 polos, em sua grande maioria no interior, né? São, na verdade, mais de 1.500 alunos, e já dando um spoiler, a gente vai abrir 530 vagas agora no segundo semestre de 2017. Então... Para diplomados ou não, vai ter processo seletivo? Na verdade, primeiro se abre para o vestibular e aí depois para os diplomados. Aí vai depender, na verdade, da procura do vestibular.
Mas a gente vê que é um tipo de educação que está se popularizando, na verdade. A gente já tem educação à distância já há algum tempo, né? Imagina que no início era através de cartas, Sim. era programas de rádio, e aí com a inserção dos computadores na O educação. antigo Instituto Universal Brasileiro, que era por Exato. correspondência. Né? Pois é. E hoje com a internet a gente tem com o advento da tecnologia, a gente consegue ter uma universidade com curso de qualidade, que a gente consegue ter uma comunicação muito interessante com o aluno. Perfeito. Então, a educação à distância, ela veio trazer esses benéficos assim, do acesso, né? E de ultrapassar essas... Perfeito. A gente fez essa pequena introdução aqui sobre educação, até porque até para levar essa informação mesmo. E claro que depois cada um o senhor e as senhoras vão poder entrar no tema específico do debate mesmo, que vai para o Boteco da Filosofia. Mas eu gostaria de saudar também, agradecer as duas instituições, a Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Federal de Santa Maria, por ter disponibilizado os profissionais para estarem aqui na Vale TV, aqui no Vale dos Sinos. E os professores, o professor Rogério Correia e o professor Carlos Augusto Sartori, da Federal de Santa Maria, esses dois professores eles vêm trazer um tema específico. Eu até vou colocar, eu vou ler aqui, né, o tema do professor Rogério, que é linguagem pejorativa, injúria. Esse tema que o senhor trouxe, então, para esse debate no Boteco da Filosofia. Como é que funciona essa temática? Boa noite, Fernando. Boa noite aos colegas também. Bom, antes de responder a tua pergunta, você me permite fazer uma pequena observação da nossa participação nesse evento, que é um evento organizado pela UFPEL, né? Bom, o Boteco é um evento, vamos dizer assim, aberto para a comunidade não acadêmica em especial, né? Para que as pessoas tenham acesso a discussões filosóficas. E nessa oportunidade, o que aconteceu é que o UFSM, o Departamento de Filosofia, oferece um curso de especialização em ensino de filosofia, né? E, por coincidência, nós temos o curso, um polo aqui em Novo Hamburgo também. Nós temos uma turma aberta aqui. Então, casou a oportunidade de nós podermos participar, juntamente com os professores da UFPEL, dessa edição do Boteco. No meu caso, em particular, eu vou falar um pouquinho no Boteco sobre um tema que eu venho pesquisando já há uns 2 anos, que se chama a linguagem dos pejorativos. O que é basicamente a linguagem dos pejorativos? É uma discussão do ponto de vista da filosofia da linguagem, da linguística, acerca do funcionamento de determinadas expressões que todos nós, em algum momento da nossa vida, usamos ou usaremos, né? Ou que expressões são essas? São expressões como, por exemplo, ofensas, né? Injúrias, sejam elas injúrias raciais, injúrias sexuais, injúrias religiosas, e palavrões, né? Então, a minha fala hoje à noite eu vou explicar um pouquinho sobre como é que funciona esse universo do funcionamento desses termos, do ponto de vista da linguagem. Ele é um tema que pode ser abordado tanto do ponto de vista da ética quanto do ponto de vista do direito, mas no meu caso, a minha investigação, que eu venho desenvolvendo há 2 anos, é do ponto de vista do significado desses termos. Então, é uma investigação do ponto de vista da filosofia da linguagem ou da linguística. É isso, Fernando. Perfeito, perfeito. E nós temos também o professor Carlos Augusto Sartori, que ele vem falar sobre justificação epistêmica. O senhor pode explicar como é que é, o que significa, qual é esse... Sim. Boa noite, Fernando. Boa noite, colegas. Bom, antes eu gostaria de fazer uma outra introdução, pegando algumas coisas que os colegas falaram aqui, que é o seguinte: o colega Rogério falou que nós estamos trabalhando num curso de especialização em ensino de filosofia. Isso é importante marcar por causa da democratização que os nossos colegas falaram, não é? A nossa clientela é constituída por professores que estão atuando nas escolas, mas que não têm a formação
em filosofia. Então, esse EAD é a oportunidade que eles têm de acessar a formação específica desses conteúdos para trabalhar com os alunos, não é? E me agrada particularmente, e aceitei de bom grado por isso, o convite de participar do Boteco, que é uma ocasião que nós também, como profissionais da filosofia, saímos dos nossos lugares de conforto para conversar com pessoas que não são iniciadas. E isso eu acho que é muito importante neste momento particular que nós estamos vivendo no nosso país. Muito bem. O problema da justificação epistêmica diz respeito às razões que nós temos para pensar que aquelas coisas em que nós cremos são verdadeiras, não é? Então, diz respeito à nossa racionalidade. Então, num momento tão polêmico em que a gente está vivendo, de polarização de posições, seja políticas, sejam posições religiosas ou de qualquer ordem, cabe, eu acho, levar as pessoas justamente esse questionamento se eles estão buscando verdades ou se eles estão apenas buscando embates, não é? E é sobre isso, então, que eu trabalho, né? Sim, perfeito. Se vive um momento difícil, principalmente por causa dessa questão da polarização, né, dessa mania que as pessoas têm de compartimentalizar, né? Fulano é isso, fulano é liberal, fulano é conservador, eu sou conservador, a gente ouve às vezes as pessoas falando, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. E no momento que tu assume uma posição dessas, né, seja qual for, te impede de ter uma visão ampla. Eu sempre lembro de uma frase de um grande penalista chamado Enrico Ferri, que quando um liberal ele expõe as suas convicções, ele é digno de todo respeito. Da mesma forma, o conservador, quando ele despretensiosamente coloca as suas crenças, né, para fora, ele também precisa ser respeitado. Mas é do choque dessas duas contradições que a verdade jorra luminosa. Isso é o que fala esse teórico, né, do direito penal. E às vezes a gente vê a coisa tão fechada, as pessoas estão fechadas em guetos, em tribos, que não se permitem um debate mais amplo, né? Eu acho que a iniciativa uma iniciativa dessa, o Boteco da Filosofia, e pioneira aqui em Novo Hamburgo, pelo fato de ter professores, não sei se em outras cidades teve esse movimento, assim, né? A riqueza desse debate de 5 pessoas que têm expertise na área, que vão lá, né, debater, aprofundar, e não deixar o debate nessa coisa rasa, superficial, que a gente vê muitas vezes até nas redes sociais, e que vê muitas vezes nos noticiários, nos órgãos de imprensa, né? A gente brinca muito aqui, que nós somos a média mídia aqui, né? Tem a grande mídia, né? Aqui nós temos a média mídia, sabe? A gente não tem essa visão da grande mídia que daqui a pouco toda ela está pendendo para um lado, daqui a pouco já começa a pender para o outro lado. Como é que se vê isso, professora Ana? Como é que... Não, é bem complicado não se posicionar. Eu penso assim, a gente até conversou sobre isso lá em Pelotas, como é que vai ser esse boteco, vai ser tranquilo. A gente propôs esse tema, educação e democracia, e disso pode vir muita coisa, né? Justamente por essa polarização, por esse embate, né, que a gente enfrenta hoje, no Brasil, principalmente, mas acredito que a gente pode estender isso para o restante do mundo, né, na medida em que há uma onda conservadora, e isso é claro, né? Então, algumas questões se tornam difíceis de serem abordadas, né? Por exemplo, e já puxando a brasa, então, para a minha sardinha, sim. Recentemente, em Pelotas, sofremos lá, eu penso, né, do meu ponto de vista, fomos atacados com o projeto Escola Sem Partido, né, que é bastante polêmico, porque o nome ele é enganoso, ele é falso, né, leviano. E tivemos que nos mobilizar muito rapidamente, né. Ontem tivemos uma pequena vitória, que foi o arquivamento do projeto na Câmara. Uhum. Mas isso não Escola Sem Partido muito, em né? Pelotas, na Câmara de Vereadores de Pelotas. Na Câmara de Vereadores de Pelotas, né? Há
uma liminar do Barroso, né, do Supremo, em que no único estado brasileiro em que foi, né, votado e então o projeto, ele foi barrado por ser inconstitucional, né? Então, mas não há um julgamento final, né? É uma liminar apenas. E dito isso, assim, no dia 15 de agosto, então, sofremos foram 100 municípios em todo o Brasil, em torno de 100 municípios que os projetos foram, né, entraram, né, para a pauta. E lá em Pelotas tivemos que nos mobilizar rapidamente, porque há uma tentativa de calar o professor, né? E justamente como vai fazer uma educação, como faz a ponte entre educação e democracia, se não é possível falar sobre determinados temas, né? Se a questão de gênero, por exemplo, é um tabu tão grande que deve ser retirado do Plano Nacional de Educação, deve ser retirado de todos os documentos, né? Mas quando a gente para pensar, quem quer que retire, né? Será que somos a maioria, né? As pessoas que querem que isso seja retirado são realmente a maioria das pessoas? É bem complicado, nós vivemos um momento muito complicado. E como professores, acho que a gente vive muito, né? Só fazer uma observação, o professor perguntou, eu posso contribuir? Na realidade, isso aqui não é um fala, depois o outro fala. O tema é, né, pode ter intervenção, se professor, por favor. Me permita essa intervenção, não é? Mas esse assunto sobre a escola sem partido, ela é um absurdo total. Primeiro porque ela parte de uma concepção completamente distorcida do que seja a educação, né? Nós poderíamos dizer que existe um tipo de educação que é uma educação fechada, que é a educação que é a família que dá, né? A família ensina valores, a família ensina suas tradições, etc, etc. Mas o papel da escola é justamente discutir tudo isso, não é? É mostrar o que há de diferente para que a pessoa se emancipe. Essa palavra era lá do iluminismo, né? Apesar de alguns tentarem de todo modo suplantar a ideia do iluminismo, eu insisto ainda que a nossa salvação é o iluminismo, né? É o esclarecimento, e acho que é isso que nós temos que marcar com muita força, não é? Ou a escola emancipa o aluno para torná-lo um cidadão melhor e proativo, ou então nós vamos mergulhar nas trevas novamente. E não sei se foi qual de vocês falou dessa questão, que é uma questão hoje, que é uma questão que está no mundo inteiro, né? A questão do crescimento, por exemplo, do neonazismo na Europa, essa situação agora dos Estados Unidos, né? A questão dos negros dos Estados Unidos, a questão do Trump, essa história do muro ali do México, e ao mesmo tempo em que se pensa um mundo globalizado, aquela coisa toda, né? A queda das fronteiras, por outro lado, tem gente que quer mesmo se fechar e não quer contato com o diferente, né? Precisa ser aquele modelo patriarcal, aquele modelo, né? Não sei, né? E principalmente essa questão da discussão de gênero, o Escola Sem Partido, eles têm posicionamentos firmes em relação a isso, mas quando se vai para o debate, os argumentos são inconsistentes, né? A fundamentação que eles fazem, assim, ela carece de rigor científico, né? Como é que vocês veem isso? Aberto para todo mundo. Professor Rogério, fiquem à vontade, por favor. Não sei se o Evandro quer falar. Só pegando um ganchinho no que o professor Sartori falou, eu gostaria de ressaltar um detalhe. Eu acho que, com relação ao projeto da Escola Sem Partido, há vários problemas, mas dois são muito nítidos. Primeiro, eu penso que, do ponto de vista educacional e da educação, principalmente de jovens, a desinformação não é um bom serviço para o cidadão, para a cidadania, né? Cultivar a ignorância, né, não faz com que a nossa população melhore em termos de cidadania, né? Então, nós podemos pegar um exemplo muito básico, por exemplo, um exemplo que provavelmente todos aqueles que têm filho tenham passado por isso, seja de maneira caricata ou não. Qual a diferença entre você dar uma informação
fidedigna, né, e correta para o seu filho acerca da concepção, como ele vê o mundo, dá uma informação fantasiada. Por exemplo, seu filho pergunta para você, como que nós nascemos? E você diz, nós nascemos da seguinte maneira, a cegonha vem e traz... Isso é uma explicação tipicamente fantasiosa, não é, evidentemente, uma informação verdadeira. Ora, você educar uma criança com esse tipo de informação é um desserviço para a criança. Né? Por quê? Imagine essa criança num mundo, vamos dizer assim, em que ela cresceu cultivando informações dessa natureza. Tá? Evidentemente, essa criança vai cometer erros. Esse futuro adulto, né, logo mais adiante, cometerá erros e erros muito, muito graves, podem comprometer a vida dela. Quer dizer, quanto mais informação correta, né, e visando a verdade nós transmitirmos para os nossos filhos, muito melhor e muito mais maduros eles serão no futuro. Ou seja, nós teremos melhores brasileiros, né, exercendo sua cidadania e com responsabilidade. Quer dizer, desinformação é um desserviço. Um outro detalhe com relação a esse aspecto que surgiu na conversa agora da Escola Sem Partido é que a posição da Escola Sem Partido também é uma posição ideológica. Então, quer dizer, na verdade é uma contradição performática, que a gente diria. Né? Você diz, nós devemos proibir determinada ideologia, e eles estão pensando num tipo de ideologia da esquerda, e isso também é discutível na sala de aula, mas eles também estão partindo de um pressuposto ideológico. Quer dizer, então não tem o mínimo sentido. Eu contraponho uma ideologia com outra ideologia e a troco de que a minha ideologia é melhor que a sua. Então, na realidade, até porque a gente está chegando agora no momento do... Então, eu já vou deixar essa provocação para o segundo bloco, que assim, da maneira que me parece que os adeptos da Escola Sem Partido, a fundamentação que eles colocam, é que parece que os professores, eles são fabricantes de militantes de esquerda. Parece que é uma fabricação em série. Assim, o aluno entrou ali, ele vão fazer uma lavagem cerebral, ele vai apoiar a Venezuela, ele vai apoiar a Coreia do Norte, ele vai apoiar todos os homossexuais, aí tem aquela crítica em relação a uma parada, polemizando mesmo, crítica em relação a uma parada gay, que é o fim da picada. Claro que se cometem excessos, sabe? Em todos os lugares, em todas as festas. Se cometem no carnaval, se cometem em tudo que é lugar. Mas usar um detalhe de uma manifestação ampla, assim, para descaracterizar o movimento como um todo, né? Será que isso não é mais danoso, né? Não, e é interessante, quando a gente começou com a discussão, né, da Escola Sem Partido, eu fui ler o projeto de lei, e quando você começa a ler o projeto de lei, são alguns poucos dispositivos, e o que consta ali, grosso modo, enquanto os dispositivos, é só assim não influenciar o estudante, escolas confessionais, os pais têm que autorizar se vai apresentar uma posição ou não. A princípio parece que ela está sendo imparcial. E logo a seguir tem a justificativa. E a justificativa é um circo de horrores, assim, porque a justificativa você vê exatamente o quanto ela é tendenciosa. Enquanto você tem dispositivos legais ali que aparentemente são imparciais, né, que quer, na verdade, garantir que não haja essa influência, a justificativa é exatamente isso, vamos criar esquerdistas e tudo mais. E me parece que, até a sua fala anterior em relação ao crescimento do conservadorismo, né, me parece exatamente uma reação, porque na medida em que a diversidade ela se afirma, né, o diferente se afirma, a consequência disso é exatamente que o conservadorismo se aflora. E um outro projeto de lei que é interessante, né, que é chamado do Estatuto da Família, ao contrário da Escola Sem Partido, que nos dispositivos aparentemente são imparciais, ela deixa muito claro a posição de homem, mulher, casamento é homem, mulher, o que pode, o que não pode, então vamos dar preferência à família, evitar gravidez na adolescência, evitar uma série de outras coisas. Então, assim, me parece um absurdo muito às vezes grande. fazem referência até à pedofilia, né? Que é uma coisa absurda, Exato. né? Uma coisa, E... Então,
E aí você vai vendo o direito enquanto Sim. resposta, né? Sim. O direito. Infelizmente, a gente vai ter que fazer um pequeno break aqui para os nossos apoiadores culturais. Retornamos no segundo bloco, mais debate sobre educação e filosofia.